Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira tem como título Refugiados e Imigrantes. A gente tem na Bíblia vários exemplos de israelitas que foram refugiados para outros lugares. Alguns foram capturados e levados, assim como foi com José, assim como foi com Daniel. E em meio a essa situação, eles, lá onde eles estiveram, eles fizeram a diferença. Embora o foco da lição é receber os refugiados, receber os que são imigrantes, os que passam por situações desconfortáveis e são de fato, digamos que expulsos de suas nações e devem ser, pelo povo de Deus, recebidos. Isso me faz lembrar, irmãos, da história muito bonita de Ruth. Antes de Ruth chegar, a gente conhece a história de Noemi e Elimeleque, seu marido, no qual eles casaram-se, no caso, né, e tiveram dois filhos, Malom e Quilion. Desses dois filhos relacionaram-se então com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Dentro dessa relação, a Bíblia fala que eles se refugiaram em Moabe. Eles foram até lá para buscar alimento. E o texto sagrado aqui, ó, no livro de Ruth, capítulo 1, e o verso 1 diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e dois filhos, como nós falamos. E o que é que me chama a atenção aqui dentro dessa história de Noemi e Ruth? Diante do testemunho de Noemi, mesmo em uma terra estranha, quando morre seu esposo, seus dois filhos, ela fica extremamente amargosa de vida, né? Tanto que ela quer que seja chamada de Mara. E Mara quer dizer amargura ou amarga, ou seja, a minha vida agora se tornou sem gosto, a minha vida agora se tornou sem sabor. E ela queria ser chamada pela condição da qual ela se encontrava. Ruth, por sua vez, disposta a estar com ela, a não abandoná-la, ela chega para dizer para elas que elas possam ir. E o que me chama a atenção é que Orfa, embora vá, Ruth se apega a Noemi. E Noemi chega para ela e fala assim, ó, assim como foi a tua amiga, a tua companheira, faça como ela. Ela voltou para seus deuses e para sua família. Faça você o mesmo. Você já nota então que Ruth também era politeísta. Mas em meio a essa situação, Ruth se volta agora para o Deus de Noemi. E ela chega a dizer assim, olha, que nenhuma outra coisa senão a morte me afaste de ti. E que o Senhor me castigue se isso não for dessa forma. Aí é um ponto crucial. Aonde você morrer, eu morrerei. O seu Deus é o meu Deus. Capítulo 1 de Ruth, e o verso 16 e 17 diz assim, ó. Não me insista para que eu venha te deixar, Ruth disse para Noemi. Aonde quer que você for, eu irei. Aonde você viver, eu também viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E aonde você morrer, eu morrerei. Que o Senhor me castigue. Agora ela faz o juramento, né? Que o Senhor me castigue severamente, se permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, me separe. Quando Noemi ouviu isso, aceitou a companhia de Ruth. Mas o que é que me chama a atenção aqui? A vida de Noemi, irmãos, era tão íntima com Deus que ela viu nela uma bênção da pessoa de Deus na vida de Noemi, de maneira que ela não quis se afastar de forma alguma. Pelo companheirismo, pelo relacionamento, é a mesma coisa que devemos ser hoje também. Se eu e você, irmãos, podemos demonstrar a praticidade ou a prática do cristianismo como sendo um bom hospitaleiro, como sendo uma pessoa que de fato se refugia em Cristo diariamente, mas que esse refúgio traga conforto para os outros, para os imigrantes, para os refugiados, para com que venha de fato. Olha o que é que diz Jó no seu livro, Jó capítulo 20, capítulo 29. Jó para mim é um livro fantástico. Olha só, disse assim sobre ele: eu era honesto em tudo que fazia. A justiça eu usava como turbante. Eu servia de olhos para os cegos e pés para os aleijados. Defendia a causa dos estrangeiros. Todos escutavam os meus conselhos e ficavam em silêncio. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva. Sabe, o que me chama aqui muito a atenção é que Jó, na verdade, demonstra aquilo que ele fazia. Tem um outro texto que chega a dizer assim, ó. Desde a minha juventude, Jó 31, verso 18. Tenho cuidado dos órfãos como um pai.
toda a minha vida tenho ajudado as viúvas. Sabe aquela pessoa que foi desamparado pelo marido? E você sabe que no Oriente Médio, quando alguém era divorciada, ou quando alguém, na verdade, perdia o seu esposo, ela ficava com menos crédito ainda na sociedade. Mas Jó os amparava. Esses, de fato, eram aquelas pessoas que, de certa forma, eram desafortunados. Me chama a atenção aqui o texto que os autores da lição colocou, Deuteronômio 10, 19 e Levítico 23, 22. Leis que diziam que nós deveríamos hospedar, sermos hospitaleiros, que deveríamos, na verdade, receber os estrangeiros. E o próprio texto fala assim, porque vocês lembrem que foram estrangeiros no Egito, e agora recebam também os estrangeiros. Até um salmo, isso era até cantado, irmãos. Olha só, Salmo 146, sabe como o salmo tudo aquilo é música, né? Inclusive será o tema do próximo trimestre, a partir de 2024, janeiro, iremos estudar essa lição de Salmos, final de dezembro para início de janeiro. Iremos então estudar sobre este assunto. E deixa-me só aqui, eu leio aqui para vocês um ponto. Pronto, vai ser na verdade no início de janeiro. Mas olha só, Salmo 146 e o verso 9. O texto nos diz assim: o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Observe só, cuida dos órfãos e das viúvas, era o que Jó fazia. Eu sempre costumo dizer que Jó para mim é um exemplo de pessoa em todos os sentidos, embora sendo pecador, tá? E abaixo de Cristo para mim é um personagem que eu amo de paixão. Mas aqui me chama a atenção essa questão. Desculpe. O texto de Romanos 12, verso 13, há uma certa determinação para com que haja hospitalidade da parte do povo de Deus para com os estrangeiros. E eu preciso ler esse texto com vocês. Olha, Romanos 12, verso 13 diz assim: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem-nos com prontidão, e estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então aqui eu encerro minhas palavras, fazendo valer com que eu e você possamos verdadeiramente ajudar aqueles que estão em necessidade extrema, os refugiados, os imigrantes. Olha o exemplo de Ruth, olha a maneira, e olha que ali elas estavam, na verdade, em uma situação bem desfavorável, porque de acordo com Deuteronômio capítulo 23, e o verso 3 e 4, existia uma lei que os moabitas não deveriam fazer parte do culto da adoração. E ali fala assim, o seu Deus é o meu Deus, ou seja, eu estou disposto a adorar o seu Deus, mesmo correndo esse risco. Mas Ruth se converte. A Bíblia não fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e se converta. É evidência do que aconteceu aqui com Ruth. Que eu e você... Perdão, a garganta agora ficou ruim. Que eu e você sejamos aqueles que recebem os imigrantes com amor, os refugiados, aqueles que são desfavoráveis, e à luz do que a Bíblia nos deixa, façamos valer a vontade de Deus em cumprir a sua vontade em nossa vida. Deus abençoe você e lhe conceda um ótimo dia em sua presença. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra e pelas mensagens do Senhor para nós nesta manhã. Nos ajuda a fazermos valer os teus conselhos e vivermos à luz do teu santo querer. Perdoa, Pai, nossos pecados, permanece conosco e nos dá, Senhor, a bênção de vivermos conforme a tua santíssima palavra. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.